Olá! Hoje vamos trabalhar a representação do ponto, reta e plano, segmentos de reta, semi-reta e retas, com a professora Werlane Abreu. A gente vai ter nossa figura e nele a gente vai poder identificar quem? O vértice, a face e o aresta. O encontro de três arestas vai ter o quê? Vai ter um vértice. E o vértice é quem? O vértice é um ponto. Como é que a gente vai identificar um ponto? Como é que a gente vai escrever um ponto? A gente vai escrever o ponto utilizando o quê? Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Qualquer letra vocês podem utilizar. Tem que ser o quê? Tem que ser maiúscula. Lembrar o quê? Que para a gente poder determinar um ponto vai ser o quê? Vai ser o encontro de três arestas. E a gente consegue o quê? Determinar o quê? Um ponto, um vértice na figura. O prolongamento de uma aresta no poliedro, que é a nossa figura anterior, nos dá o quê? Nos dá a ideia de reta. As retas não têm o quê? Largura e possuem o quê? Apenas uma direção. E elas são o quê? São ilimitadas nos dois sentidos e são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Se a gente prolongar nossa aresta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as retas. Como é que a gente vai identificar as retas? A gente vai poder identificar as retas com letras minúsculas do nosso alfabeto. Lembrar que elas possuem o quê? Essa característica, ó. Elas não têm o quê? Largura e possuem o quê? Apenas direção. Imagine agora, a gente pega esse mesmo poliedro e vê o que? Sua face amarela. Aonde essa face amarela vai ser o quê? Vai ser representado o quê? Por letras do nosso alfabeto grego. Quando a gente for representar um plano, a gente vai utilizar o quê? Vamos utilizar letras do nosso alfabeto grego. Alfa, beta, gama. Tem aqui os símbolos. Lembrar que essa página também se encontra lá no livro de vocês. Como é que eu consigo ver um plano? Uma parede é um plano, um piso é um plano. Então, a gente tem o quê? No nosso dia a dia, vários tipos de plano. Não somente o do poliedro, mas a gente consegue o quê? Identificar vários tipos. Uma mesa é um plano. E lembrar, quando a gente for representar o plano, a gente vai utilizar o quê? As letras gregas, que é o alfa, beta, gama, são tipos de letras do nosso alfabeto grego. Semirreta. Observem o quê? Observem a reta R e os pontos A, O, B que pertencem a ela. A gente vai ter a reta R e nela possui o quê? Os pontos A, o ponto O e o ponto B. O ponto O da reta determina o quê? Determina duas semirretas. O ponto O é chamado de quê? É chamado de origem dessas semirretas. A gente vai ter o quê? A gente vai ter nossa reta R e nela vai existir o quê? Vai ter três pontos, o ponto A, o ponto O e o ponto B. Aonde a gente vai ter o quê? A gente vai ter o ponto O, que vai ser o quê? Origem dessas semirretas. A gente vai poder ter o que? A semirreta OA e vamos ter a semirreta OB. Por isso que a gente afirma que o ponto O é quem? É a nossa origem. A origem de quê? A origem das duas semirretas. Como é que vocês vão determinar escrever semirreta? Vocês vão escrever as duas letras OA e em cima vocês vão escrever o que? Um traço. Isso vai estar identificando semirreta. As semirretas são indicadas por OA, OB. A semirreta OA tem origem aonde? Tem origem em O e passa em quem? Passa no ponto A. E já a semirreta OB tem origem aonde? Tem origem em O e passa aonde? Passa no ponto B. Segmento de reta. Tomemos a reta R e os pontos A e B que são distintos e pertencem a quem? Pertence a essa reta. A parte da reta compreendida entre esses dois pontos, a gente vai dizer que ele é o quê? Incluímos o quê?
denominamos o segmento de reta. Então, significa a distância de A até B ou de B até A vai ser o quê? Vai ser um segmento de reta. A gente vai identificar, ó, de A até B. E o segmento de reta é o quê? Ele pode ser representado ou de A até B ou de B até A. Chamamos os pontos A e B de extremidades desse segmento de reta, tá? A gente vai ter uma reta maior. Quem é a nossa reta? A nossa reta é a reta R. E nela possui o quê? Possui dois pontos distintos, o ponto A e o ponto B. Como só possui dois pontos, a gente vai formar a distância entre eles vai ser o quê? Vai ser um segmento de reta. Então, a gente vai ter o segmento AB ou o segmento BA. Como é que a gente vai representar um segmento de reta? A gente vai escrever as duas letras, lembrar que o ponto é representado com letra maiúscula, tá? Então, a gente vai escrever AB ou BA, e em cima dele a gente vai colocar um tracinho. Isso vai estar identificando o quê? Que ali existe o quê? Existe um segmento de reta. E quem serão as extremidades desse segmento? Serão o ponto A ou o ponto... Será o ponto A e o ponto B serão o quê? Serão extremidades desse segmento de reta. Segmentos congruentes. Quando é que um segmento será congruente ao outro? Um segmento de reta será congruente ao outro. Quando ele tiver o quê? Tiver a mesma medida. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o segmento AB e o segmento CD. E a gente vai utilizar um segmento U, que vai estar representando o quê? Uma unidade. E a gente vai o quê? Vamos medir os dois segmentos. E vamos observar o quê? Que o segmento AB, ele vai ter 4 unidades. E o segmento CD, ele também terá o quê? Terá 4 unidades. Como eles têm 4 unidades, dizemos o quê? Que esses segmentos são congruentes. Dizer que algo é congruente ao outro significa dizer o quê? Significa dizer que eles são iguais. Então, dois segmentos serão congruentes quando eles tiverem o quê? A mesma medida, tiverem o mesmo valor, a mesma medida. Aonde? Na unidade de comprimento. Aqui a gente utiliza uma unidade U, mas a gente pode utilizar metros, centímetros, quilômetros, são unidades de quê? São unidades de medida. Segmentos serão congruentes quando eles tiverem o quê? A mesmo comprimento. A gente vai agora definir os tipos de reta. Professora, onde eu posso encontrar reta? As retas, vocês podem observar para identificar, a gente pode ver muitas retas nas ruas. As ruas têm o quê? São retas que vão de um local até o outro. Então, é uma maneira de vocês verem as ruas como também retas. E aonde a gente vai ter o quê? A gente vai ter dois tipos de retas. A gente vai ter as retas paralelas e as retas concorrentes. Quando é que duas retas serão paralelas, tá? Para a gente poder verificar, a gente vai ter que ter duas retas. Quando que duas retas serão paralelas? Quando elas não possuírem nenhum ponto em comum. Se eu tenho duas retas e elas são o quê? São paralelas, significa dizer o quê? Que elas não possuem nenhum ponto em comum. E quando as minhas retas serão concorrentes? Serão quando eles tiverem o quê? Um ponto em comum. Retas paralelas não possuem ponto em comum. Retas concorrentes possuem um ponto em comum.